A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que o Senhor continue abençoando você e a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós iremos meditar aqui na palavra de Deus, que se encontra em Neemias, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui nesse canal, nesse vídeo, em nome de Jesus. E aqui a palavra de Deus, ela fala da conspiração, dos inimigos de Neemias. Tendo Sambalate, diz assim, versículo 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até que este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam me fazer mal, Então aqui Neemias, ele veio na direção de Deus para reconstruir Jerusalém, que tinha sido queimada, tinha sido abandonada, e ele veio para reconstruir, levantar os muros, edificar a cidade. Mas os inimigos de Deus, do povo de Deus, não se alegraram com isso, Assim também, meu querido e minha querida, quando Deus tem algo para entregar na tua vida, o inimigo ele se levanta com muita fúria. Ele faz de tudo para atrapalhar. Mas o exemplo que Neemias dá para mim e para você, é bom nós segui-lo, porque a Bíblia diz que quando eles ouviram falar disso, que os muros tinham sido edificados, e que ele viu que Neemias estava conseguindo ter êxito, a palavra do Senhor fala que eles começaram a enviar mensagem para Neemias, dizendo: vem encontrar conosco, Mas a Bíblia diz que Neemias, ele entendeu que aquele encontro que aqueles homens queriam com ele era para lhe fazer mal, E a palavra do Senhor nos diz que Neemias mandou uma resposta, dizendo assim: enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então aqui, meu querido, minha querida, nesses momentos difíceis, precisamos usar a sabedoria que Deus tem dado, Você precisa usar essa sabedoria, porque Neemias não foi grosseiro, Neemias não foi violento, não. Ele, conhecendo o teor da maldade daqueles homens, ele só mandou uma resposta: eu estou ocupado, Estou fazendo grande obra e de maneira que eu não posso descer para ir ter convosco. E no versículo 4 diz: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ele não cedeu à pressão dos inimigos, A gente vê, meu querido e minha querida, tudo que o inimigo quer é que nós abra mão daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. É que nós desista da obra. É que nós desista dos planos que Deus tem para a nossa vida. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Porque Neemias, ele veio para Jerusalém com um propósito. E ele não poderia voltar sem fazer aquele propósito, que era edificar os muros e reconstruir Jerusalém. E a palavra do Senhor diz assim: então Sambalate me enviou pela 5ª vez. Olha só, meu querido, como o inimigo ele é insistente, Mandou 4 vezes, ele deu sempre a mesma resposta. Então ele mandou pela 5ª vez. Me enviaram o mesmo pedido. Então, versículo 5. Então o Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte:
Entre a gente se ouviu, e Gese diz que tu e o judeu intentais revoltar-vos, por isso reedifica o muro, e segundo se diz que queres ser o rei deles. Tipo assim, já que eles não conseguiram o que eles queriam, que era matar Neemias e parar a obra de Deus, e agora eles resolveram caluniar Neemias, né? Dizendo que as pessoas tinham ouvido que ele queria ser rei e estava se levantando contra o rei, né? Quando na realidade ele pediu autorização, né, para vir reconstruir Jerusalém. E aqui eles começaram a caluniar, mas a gente vê pela palavra de Deus que eles colocaram, né, até profeta, né, falso profeta para acusar Neemias, né, como diz aqui no versículo 7. E puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei em Judá. Ora, o rei ouviste isso. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, consultemos junto. Mandei-lhe dizer de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Glória a Deus. Então, a gente vê aqui na palavra do Senhor que eles inventaram mentira, né, contra Neemias, mas a resposta de Neemias sempre foi branda, né, não foi com violência, não foi com agressão, porque tem uma coisa que o inimigo, muitas vezes ele vem com a violência, que é para ver se você age com a mesma violência com ele, mas quando você entrega a causa na mão de Deus e resolve com mansidão, ele fica sem saber o que fazer. E aqui, aí eles continuaram inventando mentiras, mas eles não conseguiram fazer com que Neemias deixasse a obra, parasse de fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, se tem alguém se levantando contra você usado por um inimigo, para que você pare de fazer a obra, seja a obra de Deus, seja uma obra que Deus colocou na sua mão para você fazer, de coisas mesmo terrenas, não pare de fazer aquilo que você sabe que é certo. Embora o inimigo esteja pelejando, não desista. Neemias em nenhum momento ele parou para dar ouvido aos inimigos, né? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuarão agora, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha a oração, né? Em vez de ele se lamentar, ele foi pedir a Deus para que Deus fortalecesse as mãos dele, porque Neemias entendeu que o que eles queriam era que ele parasse. Mas ele orou para que Deus fortalecesse as mãos dele para que ele não parasse. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Quer dizer, meu querido e minha querida, né? Até um que se dizia profeta, profetizou uma mentira porque tinha sido subornado, né? Então, muitas são as calúnias, muitas são as mentiras que muitas vezes as pessoas levantam, têm levantado contra você, contra a minha vida. Mas o importante é nós entregar a nossa vida, o nosso caminho na mão do Senhor. Porque em Deus nós estamos seguros, né? Lutas sempre virão. Isso aqui é algo certo enquanto nós estivermos nessa terra. Mas nós nunca podemos fazer a vontade do inimigo. Vamos fazer aquilo que Deus já falou que é para nós fazer. Aquilo que nós sabemos que é certo.
né, que é a vontade de Deus. Então, meu querido e minha querida, se você está vivendo como Neemias, faça como Neemias, né? Não pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, porque o inimigo está te dando pressão. Continue que Deus vai te dar a vitória, assim como deu vitória, né? A Neemias. E aqui no versículo de número 16 diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e descaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio de nosso Deus é que fizemos esta obra. Quando a obra estava sendo concluída, e ali eles ficaram envergonhados, né? Porque eles reconheceram. Eles começaram a ouvir que tudo estava sendo concluído e eles reconheceram que era por intermédio de Deus, né? Que tinha sido Deus que tinha enviado Neemias, né? E as demais pessoas para fazer aquela obra. Então assim será na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque nesse canal o que é anunciado é somente a palavra de Deus, né? Uma palavra de encorajamento para você não desistir, não desanimar, porque se você já fez uma aliança com Deus, permaneça firme. E se você ainda não fez e está me assistindo, faça, porque Jesus está para voltar. E quando ele voltar, ele só vai levar aqueles que estiver fazendo a sua vontade. Os que não tiver, vão ficar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.